Olá, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para mais uma vez podermos juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, venho trazer a vocês uma passagem bíblica bem conhecida, que nos traz lições muito importantes para nossas vidas. Hoje, meus irmãos, eu estou começando uma série com o tema Mensagens Pregadas com Francisco Isidório. E na mensagem que eu lhes trago hoje, vou meditar com vocês em Marcos capítulo de número 11, verso de número 12 ao 14, que nos diz o seguinte, a Sagrada Escritura. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. É até aqui a minha meditação na palavra de Deus hoje. Essa passagem bíblica ela é muito conhecida, que nos traz lições importantes para a vida de todos nós que temos nossa fé em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, aqui é uma passagem que nos fala a respeito da figueira seca. Essa passagem nos mostra que Jesus Cristo amaldiçoou aquela árvore. Mas eu pergunto, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque aquela figueira, meus irmãos, simbolizava a nação de Israel, que recebeu de Deus a missão de dar frutos, mas só tinha a aparência de que estava dando fruto. A aparência delas, meus queridos irmãos, era religiosidade, mas não produziu frutos, não levou Deus às nações, fechou-se em si mesmo. Muitas folhas, mas nenhum fruto. Era da nação de Israel que Jesus estava se referindo, meus queridos irmãos, quando amaldiçoou a figueira. E essa profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. Israel deixou de existir como nação e os judeus foram espalhados pelo mundo até 1948. Meus queridos irmãos, infelizmente hoje, muito povo que se considera povo de Deus, que se diz povo de Deus, também está sendo como esta figueira. Tem aparência, mas não vive o verdadeiro evangelho. Deus nos chamou, meus queridos irmãos, para darmos frutos. E se você tem frutos, você tem a obrigação de alimentar outras pessoas. Você foi salvo para ser um instrumento de salvação para outras pessoas. O verdadeiro evangelho deve ser compartilhado. Jesus disse: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Isso está em Mateus, capítulo 7, verso de número 19. Eu pergunto a você, você tem sido uma árvore que tem dado bons frutos? Lembre-se, toda árvore que não dá frutos será cortada. Jesus, ele nos salvou para que eu e você possamos também ser um instrumento de salvação para outras pessoas. Aqui ele nos traz um exemplo do povo de Israel, que foi um povo escolhido para falar de Deus a todo o resto do mundo e ser exemplo. Mas como nós vemos, ele rejeitou o próprio Deus, que veio em carne ao mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos salvou. A Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E eu e você, como salvos em Cristo, devemos servir de exemplo para aqueles que ainda não são salvos. Eu e você, se estivermos verdadeiramente ligados em Cristo, que é a figueira verdadeira, nós vamos dar frutos.
E se você dá frutos, você deve levar alimento àquelas pessoas que estão passando necessidades, necessidades espirituais, pessoas que estão morrendo espiritualmente. Eu e você, recebendo de Cristo a capacidade, devemos louvar o nome do Senhor, sendo uma alma que dá frutos. Pois se nós não dermos frutos, para nada mais serviremos no reino de Deus, senão para sermos pisados pelos homens. Essa é a palavra que deixo para vocês nessa tarde. Que cada um de nós venhamos a dar fruto, que cada um de nós venhamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos, que é pregar o Evangelho de Cristo ao mundo, fora da igreja, dentro da igreja, aonde quer que nós estejamos. Deus não nos alimentou para que nós ficássemos somente num cercadinho, sendo alimentado com aquilo que Deus tem para nós. Não, nós somos parte da figueira e nós devemos alimentar aqueles que precisam ser alimentados. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que deixo para você, meu irmão, minha irmã. Aqui falo eu, Francisco Isidório.